Jesus Cristo, a todos meus amados, abençoados irmãos e irmãs, livres pensadores, amantes de santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, obediente de verdade, e esse é o propósito, esse é o projeto ao qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo assentou na tábua do meu coração e na minha psique em estar partilhando, dividindo com vocês a leitura de toda a Bíblia Sagrada. Já concluímos, para a glória de Deus, o Novo Testamento, e agora estamos no Antigo Testamento, livro de Jó, capítulos de número 19, 20 e 21. Essa é a nossa leitura. Eu quero já pontuar algo aqui logo no início. Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhasse. Como eu falei para vocês, eu estudei, eu continuo estudando o livro de Jó. Perdi até as contas, né? Quantas vezes eu já li. E contando minuciosamente num desses estudos, quando nós chegamos aqui no capítulo 19, eu contei a uma 34 queixas de Jó. Não contra Deus, mas contra quem? Os falsos amigos. E algumas questões mais dentro da vida, como do dia do seu nascimento e coisa e tal. Mas não contra Deus. Então, 34 queixas. Por isso que o escritor ele tem esse cuidado aqui, em tudo isso não pecou Jó contra Deus e nem atribuiu a Deus aquilo que estava acontecendo. Então o que nós temos que entender aqui? Que muitas das vezes existe uma lei chamada lei da semeadura. Se você semeou limão, como é que você vai querer colher abacate? Se você semeou laranja, como é que você vai querer colher abacaxi? Não tem como. Semeou limão, vai colher limão. Semeou abacate, vai colher abacate. Entende isso? Então a semeadura ela é obrigatória. Só que tem os outros detalhes, como aqui no caso de Jó. Não é semeadura, é uma vontade permissiva de Deus, que permite que tamanho mal, que tamanha aprovação venha sobre aquele homem. E até então, diante de todo esse cenário, Deus está em silêncio. E é isso que mais intriga Jó, porque Deus não dá nenhuma fala com ele, nenhum sinal, muito pelo contrário. Só os inimigos ali a todo tempo apontando. Então chegamos no capítulo 19, onde ele vai liberar algo tremendo aqui que eu quero ministrar sobre a tua vida. Então redobra a tua atenção aí, vem comigo. Verso 3. Já 10 vezes me envergonhasse, vergonha não tendes contra mim. Vós endurecerdes, embora haja eu, na verdade, errando comigo, ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me censurar pelo opróbrio, sabei agora que Deus é quem me transtornou, com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e não posso passar nas minhas veredas por trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça, quebrou-me todos os lados e me voou. Arrancou a minha esperança como uma árvore, fez inflamar contra mim a sua ira e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda, pois longe de mim há meus irmãos e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim, os meus domésticos e as minhas servas me reputam como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei ao meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do seu corpo. Até os rapazes me desprezam e, levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam e até os que o amavam se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, e a minha carne escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis, assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora as minhas palavras se escrevessem, quem me dera se gravassem num livro, e com a pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha,
Porque eu sei, é aqui que eu quero chegar. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Olha a importância do estudo. Olha a importância de você conhecer a Deus. Não é o que ele sente. Ele não fala assim, pelo que eu sinto, pelo que eu estou sentindo. Ele fala pelo que eu sei. Mesmo passando pela dor do luto, mesmo passando pela dor na crise financeira, mesmo passando pela dor na crise conjugal, mesmo passando pela dor com relacionamento social com os amigos e com todas as pessoas que ele acabou de descrever no capítulo 19, mesmo no silêncio de Deus, ele fala: eu sei em que o meu Redentor vive. Não é o que você sente, não é o que eu sinto, é o que eu sei. E Jó, mesmo em tamanho estado, em tamanha aflição, ele sabia, ele tinha essa plena certeza que por fim, depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. O quanto você sabe de Deus? O quanto você sabe de Deus? Eu gosto daquele louvor no Toque no Altar que diz assim, ó: e conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Em conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 1 Coríntios: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade e através da verdade. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim, Jesus. A Bíblia vai dizer ainda que em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É o quanto você sabe, é o quanto você conhece, não é o quanto você sente, não é o quanto você acha, não é o quanto você pensa, é o quanto você sabe. O quanto você sabe de Deus. Jó sabia muito de Deus. Ele sabia que mesmo tamanha aflição advindo sobre a vida dele, em tudo isso, Deus iria se levantar ainda na sua carne e ele veria a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O quanto você sabe de Deus? O quanto? Eu acredito que você saiba muito sobre várias coisas, vários aspectos, e é louvado seja Deus por isso. Uns sabem muito sobre redes sociais, outros sabem muito sobre o seu departamento que atuam, seja na área da enfermagem, na área hospitalar, na área da metalurgia, na área da marcenaria, na área da mecânica, a área que você atua. E eu louvo a Deus por isso. Você tem que saber, tem que se capacitar mesmo. Mas é sobre Deus. O quanto você conhece o Deus da Bíblia? O quanto você conhece o Deus bíblico? O quanto? Vai fazer toda a diferença no momento das lutas, no momento das aflições e no momento das adversidades. Porque o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar a mesma coisa. Eu acho isso aqui fantástico, que quando ele escreve a Timóteo, Paulo ele vai dizer a mesma fala, exatamente isso, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12. Por cuja causa padeço, Paulo, prisioneiro de Cristo, por cuja causa padeço, também isso não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então olha a fala de Paulo, não é o que ele sentia, é o que ele sabia. Olha a fala de Jó, não é o que ele sentia, é o que ele sabia. E por que isso, pastor Rômulo, um bereano de verdade? Porque a Bíblia vai dizer em Jeremias 17:9 que enganoso é o teu e o meu, o nosso coração, os nossos corações. Então não é o que você sente. Ai, não senti de Deus e no culto hoje. Enganoso é o coração. Não senti de Deus de cultuar hoje, enganoso é o coração. Não senti de Deus de ofertar, enganoso é o coração. Não senti de Deus de dizimar, enganoso é o coração. Não senti de Deus de evangelizar. Não senti de Deus de fazer algo. Cuidado com esses seus sentimentos. Porque Jeremias 17:9 é bem claro. O coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. E prova o coração e os rins, o coração e os pensamentos, estará a dar a cada um, segundo o fruto das suas obras, segundo o fruto das suas ações. O quanto você sabe de Deus?
Verso de número 27. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Na verdade, o que deveis dizer? Por que perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos à espada, para saberdes que há um juízo. Capítulo 20. Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, e eu me apresso, eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e que a alegria dos hipócritas apenas um momento? Ainda que a altura suba até o céu, e a sua cabeça chegue às nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E o que vinham dirão: onde está? Como um sonho voa, e não será achado. Será afugentado como da visão de noite. O olho que viu jamais o verá, nem olhará mais para o seu lugar. E os seus olhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. E os seus ossos estão cheios de vigor, e a sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e esconda debaixo da sua língua, e o guarde, não deixe antes, retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará. E as suas entranhas, fel e áspide, ou seja, serpente, será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-las do seu ventre. Deus as lançará. Veneno de áspide, ou seja, veneno de cobra, sorverá. Língua de víbora o matará. Não verá correntes de rios e ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não engolirá conforme o poder da sua mudança. Não saltará de gozo, porquanto oprimiu e desamparou os pobres, e roubou a casa que não edificou, porquanto não sentiu sossego no seu ventre, e na sua tão desejada fazenda coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobrevirá para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda que de possa encher o seu ventre. Deus mandará sobre ele o ardor da ira, e o fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fujas das armas, o ferro e o arco de aço os atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecentemente verá o seu fel, e haverá sobre eles assombros. Toda a escuridão se ocultará. Nos seus esconderijos um fogo, não assoprando o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas da sua casa serão transportadas no dia da ira, todas derreterão, essas da parte de Deus, e porão o homem ímpio. Essa é a herança que Deus lhe reserva. Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam de prosperidade nessa vida. Então percebe que é uma batalha tremenda aqui. Percebe que é uma luta aqui. Mesmo o Jó fazendo tudo isso, os amigos continuam acusando, continuam apontando, continuam chamando de serpente e coisa e tal. Capítulo 21, 19, 20 e 21. Vamos concluir. Jó mostra que os ímpios muitas vezes gostam de prosperidade nessa vida. Respondeu, porém, Jó e disse: ouvi atentamente as minhas razões, e isso vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei. Havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo a algum homem? Mas ainda que assim fosse, por que não angustiaria o meu espírito? Olhai para mim, e pasmais, ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disso, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece, com eles perante a sua face, os seus renovos perante os seus olhos, e a sua casa tem paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Se o seu touro gera, não falha, para a sua vaca não aborta, faz sair as suas crianças como um rebanho, e os seus filhos andam saltando. Levantou a voz ao som do tamboril e da harpa, alegram-se ao som dos órgãos. Na prosperidade gastam seus dias, e no momento descem à sepultura. Todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso? Para que nós o sirvamos, e que nos aproveita que lhe façamos orações?
Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede o que apaga a candeia dos ímpios e lhe sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhe reparte dores. Porque como a palha diante do vento, como a pragana que se arrebata ao redemoinho, Deus guarda a sua violência para os seus filhos e dá-lhes o pago para que o conheça. Seus olhos veem a sua ruína e bebe o furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria sua casa depois de si, contando-lhe os números dos seus meses? Porventura Deus ensinaria a ciência e ele julga os excelsos? Um morre na força da sua plenitude, estando tudo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, os seus ossos estão regados de tutanos. O outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os comem. Eis que conheço bem os olhos, os vossos pensamentos, os maus intentos com que injustamente fazeis violência. Porque direis, onde está a casa do príncipe? E onde a tenda do que morava com o ímpio? Porventura não perguntastes aos que passavam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor. Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará pago por que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia o túmulo. As torres, os torrões do vale que lhes são doces, esse arrasta após si todos os homens, e antes que havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Jó bate de frente. E a minha fala hoje, vamos colocar aí? Não é pelo que eu sinto, é pelo que eu sei. Só coloca isso. Quem está acompanhando a leitura é suficiente. Não é pelo que eu sinto, é pelo que eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive. Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido. E você? Sabe que Deus vai intervir na sua situação? Sabe que Deus vai entrar com a providência? Sabe verdadeiramente que Deus está trabalhando? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? Sabe que verdadeiramente Deus está contigo? Então fica firme, fica crente. Não é pelo que eu sinto, é pelo que eu sei. Essa é a nossa fala de hoje, essa foi a leitura de hoje. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que Deus continue te abençoando e que o Espírito Santo, amigo das nossas almas, possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do seu coração. Recado, meu novo número, tá? Mudou, tive que mudar de número. Agora é definitivo, é 98487-9145. Esse é meu novo número, tá? 98487-9145. É o novo número do Bereano de Verdade. Se você ainda não adicionou, pode adicionar esse número, me chama no WhatsApp, eu te mando um áudio lá para não ter dúvida que você é. Eu não coloquei nenhuma foto para não ter problema, porque eles estavam usando ainda a minha foto antiga com a minha família e pedindo dinheiro por outros números, então não tem, só tem a letra R, tá? Lá no meu perfil não tem foto nenhuma e é o meu número, 98487-9145. Pastor Rômulo, um Bereano de Verdade. Deus te abençoe, a paz do Senhor.